É impressionante a técnica de produção de confusão daqueles vídeos do Brasil Paralelo. É uma técnica americana que hoje já se tornou comum e eles usam aquilo de uma maneira exacerbada, a exaustão. E é fácil, muito fácil perceber como que aquilo influencia quem é desescolarizado, quem não passou pela escola, né? Quem não tem disciplina mental. E por isso que pega, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem, né, uma deficiência escolar muito grande, né? Porque ele cria a sensação para o autodidata, né, de que ele vai aprender, de que ele vai saber de coisas que os outros não sabem. A ideia sempre básica dos vídeos, que eu já comentei aqui, é mostrar que a gente não consegue encontrar a realidade senão por frestas. É essa ideia da realidade, de que a realidade está por trás das coisas, é uma ideia muito utilizada, né? Ela é um restolho do pensamento metafísico. Porque o pensamento metafísico sempre põe essa questão, né? Você está vendo, mas aquilo que você está vendo não é o real. O real está escondido. Então, o pensamento metafísico sempre é um pensamento onde você precisa, para enxergar o real, ir pelo buraco da fechadura, ir pela fresta, ir pelo segredo, né? Então, se alguém vai lhe contar alguma coisa que ninguém sabe, então isto é o real. Aquilo que todo mundo sabe não é o real. Isso pega muito em seita, isso pega muito na mentalidade popular, principalmente na mentalidade desescolarizada. Digamos assim, que é um cacuete do pensamento filosófico, ou uma caricatura do pensamento filosófico. Como o pensamento filosófico quer ir às raízes, quer ir no mais profundo, né, sobra para o senso comum a ideia de que ir para o mais profundo, ir para o real, é ir sempre naquilo que não está à vista. Todo mundo está enganado, menos esses sábios, menos esses vídeos do Brasil Paralelo, que mostram aquilo que ninguém vê por uma fresta, por um buraco, ou seja, pelo paralelo e não pela via oficial. E aí você tem o real. E como é que é mostrado esse real? Então, a base teórica é esta. Agora, como é que é mostrado o real? Como é que é a técnica? Eu assisti um vídeo sobre a ideia de passar que a América está em decadência moral. Então começa com uma frase do Stalin a respeito disso e depois vai fazendo uma exposição. Mas essa exposição é a mais caótica possível. Por quê? Porque ela mistura imagens de guerra, né, com trovões, imagens variadas de situações as mais diversas, onde você não sabe o que está ocorrendo, você sabe só que são personagens. Sabe aquela iconografia comum? Aquela iconografia que fica na cabeça, por exemplo, como se você estivesse num popurrí de fatos. Então aparece o Kennedy, aparece o Obama, aparece a Segunda Guerra Mundial, você não sabe do que se trata. Porque a ideia é bombardear você, é manter você sendo bombardeado por imagens. No fundo, é a reprodução daquilo que a televisão faz com a criança. Porque quando o adulto assiste televisão, o adulto escolarizado, ele seleciona o que ele quer. Mesmo quando ele está vendo muitas imagens, ele seleciona criticamente o que ele quer. A criança não, né? Ela vai sendo bombardeada, né? A captação da imagem, né? Ela fica naquela imagem que mais a emociona, que mais ela entende. Mas ela não faz a seleção crítica. Na verdade, é a própria televisão que faz a seleção crítica por ela, né? E a técnica é essa mesmo. É de tratar o desescolarizado como se ele fosse infantil. E ele é. Porque o processo de amadurecimento passa pela escola. O desescolarizado, ele é infantil. Então, aquela profusão de imagens dá a sensação para ele, né, de que ele está recebendo informações.
Então aparece um cara que entrega um gravador para o outro, aí aparece páginas do macartismo, aí aparece guerras que não existiram, né? Aí aparece uma pessoa que do nada fala milhões de mortos, aconteceram milhões de mortos. Ela está falando do quê? Ela está falando do quê? Né? Da Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial não tem a ver, né, com a América lutando contra o comunismo. Tem a ver lutando com o nazismo. Ah, mas aí vem a confusão. Que no meio da ideia de que o comunismo, que quer dilacerar a América, é alguma coisa de idolatria do Estado, ao invés de mostrar só imagens do Stalin, mostra imagens do Hitler também. Né? Insinuando que o Hitler e o Stalin sejam do mesmo comunismo. Olha só. Né? Bom, então esse é o primeiro passo. O segundo passo da técnica é justamente aquilo que eu acabei de falar, de você consultar pessoas, né, que vêm com títulos embaixo de entidades que você não conhece. Né? Chefe cristão do laboratório de pesquisa Y. Né? Mas nunca são os intelectuais das universidades normais e comuns e regulares. São sempre coisas esporádicas, com nomes fantásticos. Né? Aí esse intelectual vai falar, ele solta frases do tipo assim, se perdermos a Bíblia, os nossos valores ocidentais, perdemos tudo. Né? Naquela voz tenebrosa, e aí vem mais imagem de guerra, de bomba. Né? Então, e não para esse movimento. E o terceiro ponto da técnica, no final das contas, é uma apologia a heróis. Então pega-se heróis de várias ordens, né, e se mistura tudo. Então você pega o General Patton com o Jefferson, né? O importante é recuperar a iconografia do que o americano médio tem como sendo o herói. Né? É como se aqui você fizesse um vídeo rápido e passasse imagens do Tiradentes junto com Dom João VI, com os Duque de Caxias, ao mesmo tempo o Lula sendo preso, mas ao mesmo tempo o Lula falando, porque eles fazem isso com o Obama também. Né? Então você vai criando você vai pegando todo mundo que viu alguma imagem de alguma coisa que ele acha herói, cai naquela profusão de imagens. Né? Então você tem essas três partes muito bem distintas. A parte da profusão de imagens, aleatória, a parte de profusão de frases de pessoas que aparentemente têm autoridade e que falam frases bombásticas sem sentido e que não se conectam às imagens, e no final uma profusão de imagens de heróis, onde você diz sobre pessoas que supostamente, independente da vinculação ideológica, o importante é estar na iconografia, estar na mentalidade do americano médio, que se trata de heróis. E aí, esses são aqueles que deverão defender o quê? E aí aparecem de novo as frases. Que frases? Frases bíblicas, frases de apoteose da América, mas sempre ligadas à ideia de que a América está refém de alguma coisa que é o comunismo, que está se impregnando, né? Que está se impregnando por baixo das estruturas americanas. E aí, meu amigo, você deixa o leitor, o americano médio, que está, de certo modo, incomodado com valores da modernidade, principalmente aqueles valores do conservadorismo americano, né? A proteção da família, se desvincular do mundo gay, não deixar cair as meninas no sexo fácil, as drogas, todo aquele moralismo americano que está pairando em toda a sociedade moderna, né? Por conta de uma tentativa de volta a um passado que nunca existiu. Tudo isso vem, e aí ele é recheado pela palavra comunismo. Né? O comunismo quer que esses valores, esse tipo de mentalidade moderna, conduza a América para uma deterioração moral, para depois vir o comunismo e dominar. E o comunismo viria de onde? Né? Como não tem mais a União Soviética, como não tem mais absolutamente nada para fazer referência, então se cria fantasmas, cria uma conexão entre a pobre Cuba,
a Coreia do Norte sob embargo, e aí a Venezuela nessa crise, quer dizer, um monte de inimigos que eles fortalecem, mas ao mesmo tempo nós sabemos que não são inimigos nenhum, e são só países numa decadência total. E é interessante isso, porque ao mesmo tempo que eles mostram a decadência desses países, né, eles dão uma força enorme para esses países, como se eles pudessem, né, nessa fraqueza denunciada por eles mesmos, né, ter alguma influência no mundo, algum plano no mundo, como se eles substituíssem, né, o império do mal da União Soviética. Né? E tudo começa com o Ronald Reagan falando, ainda novo, né, ainda como ator, né, da história que vai ser contada. Né? Então dá uma autoridade para um presidente que conquistou muita gente, à direita e à esquerda, para ele contar essa história. Né? Enfim, essas três técnicas, né, essas três técnicas é que conduz os depoimentos do Brasil Paralelo. Mas a ideia básica é a desconexão entre os fatos apresentados, as imagens apresentadas e a sequência de falas apresentadas. Quanto mais desconexo, melhor. Por quê? Porque quanto mais conexo, mais... É um pouco o que eu vou dizer para vocês. Quando você dá aula para uma classe que raciocina, você pode fazer o seu raciocínio e ela vai acompanhando. Quando você dá aula para uma plateia menos culta, ela toma nota de frases, mas ela não consegue acompanhar o raciocínio. Então não vale nada você ter feito uma aula com uma sequência lógica, porque aquela sequência lógica ela não vai aprender. Ela vai aprender só as frases bombásticas que você solta no meio. Então o discurso desse Brasil Paralelo não é uma exposição lógica. Ele centra fogo só nas frases bombásticas. Porque de 10... você pega 3, pronto, você já acha que entendeu alguma coisa, que você tem 3 frases bombásticas para repetir. É muito interessante isso, né? Inclusive é interessante porque você percebe que é uma técnica que vem com um estudo por trás. Porque ela é uma técnica que quer atingir justamente aquelas pessoas que não têm a disciplina escolar de acompanhar um discurso, de acompanhar uma narrativa, de acompanhar uma sequência de causa e efeito. É uma técnica para pegar o sujeito emburrecido. Né? E você sempre calcula que numa população grande, 30% de pessoas, 25%, 30% de pessoas, sejam realmente emburrecidas. Sejam pessoas que querem aprender alguma coisa, mas dentro daquela limitação que elas têm, elas não podem aprender nada que a escola forneça, dado que a escola exige delas esta capacidade de seguir um raciocínio. Como elas não têm, elas vão ficar pela frase. Aí elas entram nesse Brasil Paralelo e falam, puxa, aqui eu entendo tudo. Né? Dado que eu só entendo frases, aqui eu entendo tudo. E aí cada vez mais ela vai se alimentando desse pseudo-saber e cada vez mais ela vai conferindo autoridade a essas pessoas que falam dentro do Brasil Paralelo. E aí ela não sai mais, porque ali ela se sente gente. É exatamente esse modo que o Brasil Paralelo trabalha e os vídeos são quase todos assim. Quase todos assim. Espero ter ajudado vocês a desmontar esta fábrica de malucos que está por aí, né? E que tem aí algum apoio, né, internacional com financiamento e algum apoio também aqui no Brasil. Inclusive agora apoio com dinheiro nosso, né, dinheiro público, né, porque você tem deputados, né, que são de direita e que estão nesse projeto. Né. Bem, é isso. Dá o like, por favor, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, não deixa de seguir o canal. E nós estamos na resistência. A nossa resistência não é só política, ela é intelectual. Ela visa desmontar esses mecanismos do tipo do Brasil Paralelo. Espero ter ajudado. Tá ok? Daqui a pouco eu volto.